Chegamos na lição de número 7 com o título A Promessa de um Novo Coração. Nós sabemos que a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então Deus já sabia que o homem ia cair e Deus já tinha então projetado essa salvação na cruz do Calvário. E agora, para que essa salvação se efetue, é necessário também que o homem tenha uma nova vida, que o homem tenha um novo coração. E isso só é possível através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Foi isso que Jesus falou para Nicodemos. Se o homem não nascer de novo, nascer da água e do Espírito, ele não pode ver o reino de Deus. A verdade prática está dizendo: o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. O textual está em Ezequiel capítulo 36, versículo 26. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Então olha que promessa maravilhosa, porque o homem por natureza, ele tem um coração de pedra. O homem por natureza, ele está ligado, né, no olho por olho, dente por dente, no espírito de vingança. Mas quando ele encontra Deus, quando ele encontra Jesus, quando ele encontra a salvação, ele tem a capacidade de perdão, de um novo coração. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29. Também o profeta Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao versículo de número 34. Então nós estaremos agora falando dessa promessa maravilhosa de um novo coração, de uma nova perspectiva, de uma nova mentalidade que só o Espírito Santo pode gerar dentro de nós. A introdução, o coração tem uma perspectiva bíblica muito singular. A palavra se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Por isso que ao longo da Bíblia nos deparamos com conselhos que nos incentivam a cuidar do coração e guardá-lo de todas as influências maléficas. Então nós temos essa orientação na Bíblia Sagrada. O coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. As promessas para o coração são o tema desta lição. Então, as promessas para o coração. Qual é essa promessa? De dar um novo coração, de tirar o coração de pedra da nossa carne e colocar um coração de carne. Isso está dizendo que o homem, por natureza, tem um coração de pedra, um coração petrificado. Primeira parte aqui, o coração na perspectiva bíblica. O coração na Bíblia, no item 1, né? Então na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. De modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Desse modo, o apóstolo Paulo, ele faz referência ao homem exterior. Quando ele fala referente ao homem exterior, então quando Paulo ele faz uma referência dizendo assim, falando essa expressão, ao homem exterior, e também quando ele fala a expressão, quando ele usa a expressão do homem interior. Quando ele fala a expressão do homem exterior, ele está falando do nosso corpo em si, porque ele diz, né, ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, ainda que a nossa carne vai com os anos enfraquecendo, as enfermidades vêm chegando e a morte vai se aproximando, ele diz, contudo o interior, qual é o interior? Alma e espírito se renova a cada dia. Então o homem interior é a alma e espírito, que constitui o ser humano em sua integridade, corpo, alma e espírito. Então Deus, ele trabalha na nossa integralidade. Está dizendo aqui em Hebreus capítulo 4, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, só a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus tem o poder de ir até a divisão da alma e do espírito. Somente a palavra tem essa autorização, tem esse poder. No item 2, a circuncisão do coração. Então, a Bíblia deixa bem claro, desde os profetas, né? O texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos, do seu capítulo 2, do versículo 25 ao 29, num contexto em que o apóstolo Paulo ensina o sentido da verdadeira circuncisão. Então Paulo agora vai explicar para os judeus, olha, vocês têm a circuncisão na carne, mas você ter a circuncisão na carne e não obedecer a Deus é o mesmo que não tê-la. E se você não ter a circuncisão na carne, mas obedecer a Deus, é o mesmo que tê-la. Por quê? Porque a Bíblia sempre
orientou e nos mostra, o apóstolo Paulo deixou bem claro isso, que as coisas que estão ali previstas na lei, todo aquele ritual cerimonial, tudo apontava para Cristo. E os próprios, o Davi falou sobre isso, Jeremias falou sobre isso, que o próprio Deus, né, através dessa simbologia, ele deixou bem claro que a circuncisão que Deus sempre projetou fazendo o homem não seria da carne, mas seria dentro do coração. Jeremias deixou isso claro. Agora é claro que a circuncisão na carne foi um sinal para os filhos de Abraão, para os descendentes de Abraão. De fato, a circuncisão foi um ato físico estabelecido por Deus para os descendentes de Abraão. Contudo, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física. Então deixa bem claro, olha só, porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne. Então Paulo está falando aqui de coisas espirituais. Olha como que ele diz, ó, mas é judeu o que é no interior, ou seja, quem segue a palavra é o judeu, ou seja, é o crente de Deus, é o Israel de Deus, que deixa bem claro isso, né? Que a igreja é o Israel de Deus. E ele diz o seguinte: e circuncisão é o que aqui o é no coração, ou seja, quem segue a palavra no espírito, não na letra, porque a letra da lei, você seguir a letra da lei, jamais alguém conseguiu, porque entre os preceitos, estatutos, ordenanças, mandamentos, havia mais de 600 itens, né? Então, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, é Deus que vai nos medir, é Deus que vai ver qual é o nosso procedimento, e é Ele que nos capacita para o procedimento, né? Para que a gente possa andar de acordo com a sua santa palavra. Essa é a verdadeira circuncisão, essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Então, a verdadeira circuncisão é a obra exclusiva do Espírito Santo. A circuncisão segundo a lei, segundo ali os ditames da lei, bastava no oitavo dia. E outra coisa interessante, a circuncisão no oitavo dia, porque no oitavo dia, segundo a ciência, é quando o sangue do bebezinho, ele tem 100% de coagulação. Como que eles poderiam saber isso naquela época? Então Deus mandou circuncidar o menino no oitavo dia, fazia aquela pequena cirurgia, aquela pequena incisão, era um simbolismo para toda a vida dele, né? Sempre ele estava todo dia se lembrando que ele era descendente de Abraão, descendente do povo de Deus, e essa cirurgia que Deus faz em nosso coração, circuncisão do coração, nós precisamos também a cada dia, como Jesus disse, né? Aquele que vem após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essa é a orientação bíblica, um coração novo. Esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Isaías, o profeta Jeremias, né, que está aqui na nossa leitura bíblica em classe, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma antiga. Essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas, ritualísticas e externas, mas teria a ver com o interior da pessoa, pois Deus escreveria a sua lei no coração. Então o próprio Deus diz, né? Eu porei a minha lei no seu coração, no seu interior, e as pessoas não mais perguntariam quem é o Senhor. Por quê? Porque todas vão conhecer o Senhor. É uma promessa divina. Diz assim no versículo: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Então esse concerto estará estabelecido no milênio. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa é a promessa de Deus que ainda vai se cumprir sobre Israel. Assim Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência dessa obra com a palavra espírito, né, em vez de letra. Então Paulo deixa claro. É muito interessante aqui em Romanos 2:29, que nós vamos citar aqui, ó. Mas é judeu o que é no interior, e é circuncisão o que é do coração. Então nós já citamos esse versículo. Ou seja, o Paulo deixa claro, ele fala assim, ó, a igreja é o Israel de Deus. Quando ele fala Israel de Deus, quer dizer o povo de Deus, aquele que Deus escolheu. Porque lá no Antigo Testamento, Deus levantou Israel para exemplo para as nações. Hoje, Deus levantou a igreja para exemplo das nações. Por isso que nós fazemos parte da igreja de Cristo, não é denominação, não é placa de igreja. Nós que temos certeza que fazemos parte da igreja de Cristo, precisamos fazer a diferença para atrair as pessoas até Jesus, até o nosso Deus, né? Então essa obra ela só é feita através da regeneração promovida pelo Espírito Santo. Portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do homem. Diz assim em Provérbios 4:23, sobretudo o que se deve guardar. Guarda
o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Ou seja, guarda a tua mente, guarda a tua alma, guarda o teu espírito, guarda o teu interior, vigia nos teus pensamentos. A Bíblia é bem clara em dizer, em nos orientar, né? A Bíblia orienta nós que nós devemos levar os nossos pensamentos cativos diante de Deus. Ou seja, tudo que nós pensarmos, a Bíblia diz assim. Pensar nas coisas que são de cima. Então, quando às vezes nós ficamos alimentando pensamentos errôneos, pensamentos ruins, pensamentos pecaminosos, né? Então, isso vai nos levar ao quê? Vai nos levar ao pecado. Então, esse pecado, ele é gerado primeiro dentro da nossa mente, para que depois a gente possa executá-lo. Então, como se diz, né, no ditado, devemos matar este mal no ninho. Então, chegou na mente, já expulsa ele ali em nome de Jesus, lê a palavra. Eu costumo sempre dar uma receita para o povo na igreja, falo, lê o Salmo 119 inteiro em voz alta. Aí vai ser uma beleza, né? Porque são 170 e poucos versículos. Então a pessoa lê aquilo ali com bastante atenção. Daqui a pouco já está cheio da graça de Deus. Vamos para a parte 2 da nossa lição: o coração. O coração que está em Deus. Então, o coração que está em Deus. No item 1, coração inclinado a Deus. Quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento, da regeneração. Por isso, ela passa a enxergar o reino de Deus, ela passa a ver o reino de Deus, né? Participar do reino de Deus nesse mesmo tempo. Então, a própria necessidade espiritual. E ela passa a ver o que é a necessidade dela, de buscar mais a Deus, de ver que sem Deus ele é um miserável pecador, que ele é dependente da graça de Deus. A respeito disso, o nosso Senhor Jesus diz assim, ó, na verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus deixou isso bem claro. E ele falou isso para um mestre em Israel. E aquele homem estava de certa forma sem entender isso, né? Nicodemos. Deus explicou para ele, Jesus explicou para ele. Romanos capítulo 8 diz assim, versículos 5 e 6, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, para as coisas do Espírito Santo, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Então, vamos nos inclinar para as coisas do Espírito, vamos nos inclinar para isso. Então, um coração consciente, como centro da vida interior do ser humano. No coração nós fazemos o quê? No coração nós meditamos, no coração nós ponderamos, tá certo? No coração também nós avaliamos as coisas. Nós temos o exemplo de Maria. Olha como que foi inteligente, né? A mãe de Jesus, olha que inteligência dela. Ela ponderava as coisas no seu coração. O versículo diz assim, ó, e todos os que a ouviram se maravilhavam do que os pastores diziam. Então os pastores chegou ali adorando, falando coisas maravilhosas, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Então Maria guardava, e se nós formos analisar bem, ninguém poderia ter mais certeza da divindade de Cristo, ninguém poderia ter mais certeza de que Jesus veio do céu do que a própria mãe de Jesus, que é Maria. Então Maria foi bem-aventurada. E agora você vê, Maria nos dá um grande exemplo, porque ela foi ponderando no seu coração, ela foi guardando aquilo no seu coração, e houve até uma profecia para ela, que o coração dela ia ser transpassado quando ela vê Jesus morrendo na cruz do Calvário, porque ela está vendo não somente o nosso Salvador, que está dando a vida pelos nossos pecados, mas quem ela pegou no colo e criou como filho, né? E deu tantos ensinamentos, ela e José, tantos ensinamentos maravilhosos ao nosso Senhor Jesus Cristo, até que ele chegasse na idade de entender o seu propósito. Assim, quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar em seu coração o que possa, guardar no seu coração que aquilo que é bom, agradável e perfeita, sabendo que é a vontade de Deus. Então, a Bíblia orienta assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimentei qual seja boa. Tem uma versão de santa, boa, santa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não vos conformeis com este mundo, porque nós temos a mania de estar muito conformado, né? Ah, não, pastor, é assim mesmo, hoje em dia ninguém mais ora mais. Não, é assim mesmo, hoje em dia ninguém mais evangelista. Não, evangelista, é assim mesmo, não é assim mesmo, não, irmão. Precisamos cuidar da nossa salvação, estar apto diante de Deus. No item 3, Deus vê o coração.
No livro do profeta Jeremias está escrito: Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os pensamentos e o coração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois te descobri a minha causa. Então aqui está deixando bem claro: Senhor dos exércitos, tu provas o justo e tu vê o pensamento. Então Deus vê o nosso pensamento, ele esquadrinha o nosso pensamento. A partir desse texto, podemos depreender que o coração do ser humano é um lugar que poucos podem conhecer. O coração do homem é um lugar que poucos podem conhecer, às vezes até nós mesmos, né? Nós estamos vivendo aquela vida regada, aquela vida pacata, aí quando vem alguém te perturba demais, você perde ali a cabeça, o sangue sobe, você fala assim: nossa, eu ia xingar um palavrão, eu ia perder, como diz na linguagem, eu ia perder estrebeira com fulano. Por quê? Porque é o coração. Mas Deus, ele visita o nosso coração, é o local mais escondido da pessoa, viu? Quando a Bíblia diz que Deus vê o coração, ele contempla o ser humano, e ele pode mudar o coração. Então não só isso, mas Deus pode mudar o nosso coração. Que Deus venha mudar o nosso coração a cada dia mais, para que nós possamos ter um coração que perdoa, um coração que se entrega a Deus, um coração de verdadeiros adoradores. Que Deus possa nos dar essa força, essa graça. Parte 3 e última: promessas para o coração. Então vamos falar agora de promessas para o coração. No item 1, um coração feliz. Por que um coração feliz? Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus na cruz do Calvário, o Espírito Santo passa a habitar dentro dele. Então a felicidade é uma realidade. Em seu Sermão do Monte, Jesus falou o que? Das bem-aventuranças. Bem-aventurança, ou seja, bem-aventurado, feliz aquele que faz isso, feliz aquele que faz aquilo. Então é bem-aventurado, é feliz. Então essa felicidade, essa graça está sobre nossa vida, está dentro do nosso coração. É claro que passamos desafio, passamos tristeza, mas nós não podemos permanecer triste, viu? Em Provérbios nós lemos o seguinte: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá cercar os ossos. E hoje a ciência, né, ela já comprova isso. Ela diz que a alegria no coração, isto é, no interior, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da saúde humana. Então a pessoa de bom humor, a pessoa de alto astral, a pessoa que não se dá por derrotada de maneira nenhuma, ela é uma pessoa que se recupera mais rápido de enfermidades. E em Neemias 8:10 nós temos essa frase tão célebre que nós sempre guardamos: porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria que vem do Senhor é a nossa força. Quando nós alegramos ao Senhor, nós estamos renovados e fortalecidos. No item 2, um coração cheio de amor. O amor é a essência do cristianismo. Sem ele não existe a verdadeira expressão, e identidade do que significa ser cristão. Então o apóstolo Paulo ele escreve da seguinte forma: e a esperança, olha como é que ele escreve: e a esperança não traz confusão. Aí ele vai falar por quanto, né? Porque a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então o Espírito Santo que nos foi dado, o que ele está fazendo? Derramando em nosso coração esse amor. Uma coisa que é derramada é uma coisa é uma coisa que sobra. Uma coisa que é derramada é uma coisa que transborda. Então esse amor precisa transbordar, precisamos colocar em prática. Essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo, e por isso o coração transformado, pois o coração do salvo está cheio de amor. Então o coração do salvo, ele está cheio de amor, e sobretudo, olha o que a Bíblia diz lá em Colossenses: e sobretudo isso revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos, Olha que conselho maravilhoso. Quanto mais grato, mais o Senhor vai nos abençoar. No item 3 e último aqui: o penhor do Espírito Santo, o penhor no coração. O penhor do Espírito Santo no coração. Qual é a garantia? Qual é o selo? Qual é o penhor? É a garantia, né? Você faz uma penhora, tem aquele imóvel, móvel, ele é garantia. Você vai quitar porque já está lá de garantia, já está quitado. Se não pagar, isso pega aquele imóvel. Então já está quitado. O Espírito Santo está dentro de nós. A dívida já está quitada, a dívida já está paga. Esta é a nossa garantia. Em sua segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo então diz assim: ó: mas o que nos confirma convosco em Cristo, e o que nos uniu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito, com letra maiúscula, do Espírito Santo, em nossos corações. Aqui esse textual mostra que o penhor do Espírito Santo é a garantia da vossa salvação dada por Deus e testifica em nosso coração. Além dessa garantia, o penhor do Espírito Santo, também chamado de penhor da nossa herança,
também de penhor da nossa herança, é a garantia de vitória para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Portanto, veja bem, portanto, o Espírito Santo é a maior garantia de que Deus cumprirá todas as promessas sobre as nossas vidas. Aleluia! Conclusão. Nessa lição estudamos a promessa de um coração novo para a igreja. Ninguém pode ver o coração, pois ele se refere ao interior de um homem ou de uma pessoa. A pessoa pode falar uma coisa e pensar outra. A pessoa pode prometer uma coisa e proceder de outra maneira. Tudo isso faz parte das fraquezas da condição humana. Contudo, mediante a sua onisciência, a onisciência de Deus, sabendo todas as coisas, Deus conhece tanto o universo como todas as estrelas, bilhões de galáxias. Ele conhece tudo, chama cada um pelo seu nome e conhece os nossos corações. E é Ele que esquadrinha o nosso coração. Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então Deus conhece tudo dentro de nós, e é Ele que tem poder para transformar as nossas vidas, e nós precisamos o quê? Nos entregar a cada dia, confiar nele para que o nosso coração esteja firmado em Cristo. Vamos para nossas perguntas. Número 1, a que a palavra coração se refere? Se refere à realidade da vida interior do homem. Pergunta 2, o que atesta a obra da nova aliança? A obra da nova aliança atesta, o que atesta a obra da nova aliança? Não é mais uma marca física. Então, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física. Então, o que vai atestar? Antigamente era a marca física, a circuncisão na carne. Hoje, essa marca não é física, ela é espiritual. Peraí, pastor, mas a marca física antigamente poderia ser vista, e a espiritual também tem que ser vista. Tem que ser visto que nós temos um novo coração, que Jesus Cristo nos transformou e que nós somos mudados em outra pessoa, em uma nova criatura, em uma nova pessoa, né? Pergunta 3, qual é a capacidade de quem recebe o coração novo? Tem a capacidade de guardar o coração e o que passa ao seu redor, de maneira que possa desejar fazer o que é a boa, agradável, perfeita e santa vontade de Deus. Amém? Pergunta 4, qual é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é o amor. Sem o amor, nós não temos o vínculo da perfeição. Jesus Cristo falou em São João capítulo 13, ele disse assim: um novo mandamento vos dou. Todo mundo ficou atento. Aí ele falou assim, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Tem aquele mandamento maravilhoso, amar o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento é lindo, maravilhoso, mas o mandamento maior que esse é amar ao seu próximo como Jesus nos amou. Então ele falou assim, um novo mandamento vos dou, que vos amei como eu vos amei, que vos amais, vocês possam amar uns aos outros como eu vos amei. Então este é o maior mandamento, né? Então amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como Jesus nos amou. Isso é o verdadeiro cristianismo, a essência do cristianismo. Pergunta 5, o que pode ser testificado em nosso coração? O penhor do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação dada por Deus, que testifica em nosso coração. E Paulo disse assim, que o Espírito Santo, ele testifica dentro de nós, dizendo, Abba Pai, ou querido papai. Então que você e eu possamos ser cheios da graça de Deus, e que possamos, que o nosso coração se aperfeiçoar cada dia mais. Amém? Deus abençoe você e sua família, e até a próxima aula.